Olá galera, beleza? Vamos agora à nossa aula de número 2, distância entre dois pontos. Para começar essa aula, eu vou considerar aqui com vocês a construção de um plano cartesiano, tá? Só que esse plano cartesiano que eu quero construir agora, eu vou dar ênfase apenas ao primeiro quadrante. Você vai entender já o que eu quero dizer com isso. Vou traçar aqui o eixo X, ok? E eu vou traçar aqui apenas o eixo Y. Assim, ó, olha só. Eu quero dar ênfase apenas ao primeiro quadrante desse plano cartesiano. Só essa região aqui que vai me interessar, tranquilo? Então, observem. Eu vou utilizar agora dois pontos colocados nesse plano cartesiano. Colocarei aqui um ponto que eu vou chamar de ponto A. Tá certo? Observe que esse ponto A ele tem uma coordenada XA e uma coordenada YA, correto? E eu vou agora colocar nesse plano cartesiano, olha aqui, ó, XA, YA, eu vou colocar um ponto B aqui, ó. Tá bonito aqui? Isso. Colocarei aqui um ponto B. Esse ponto B tem uma coordenada X, olha só, XB, e uma coordenada Y, que eu vou chamar de YB, tranquilo? Então, esse ponto B, XB, YB, é de acordo com a ideia da aula anterior, não é verdade? Agora, o meu objetivo é encontrar essa distância que vai conectar o ponto A ao ponto B. Vou colocar aqui essa régua para ficar bem bonitinho, que você merece a melhor qualidade possível. E essa distância entre A e B eu vou representar assim, ó, distância entre A e B, correto? É isso aí, gente. Então, essa aula 2 agora tem a intenção de apresentar a você como a gente faz para calcular essa distância entre A e B. Observe que eu vou tentar marcar aqui para vocês com esse marcador aqui rosa, que eu posso fazer aqui uma triangulação. Olha só, eu vou triangular aqui. Observe que eu formei o que eu chamo de triângulo retângulo, correto? Olha o que vai acontecer. O que me interessa é a distância de A até B. Mas olha, essa medida que vai desse ponto até esse ponto aqui, vou chamar de ponto C. Essa distância aqui, olha, ela é medida facilmente se eu fizer a variação entre x de B e x de A. É o chamado de delta x, correto? Assim como lá na física, ó, a ideia do delta x é o x final menos o x inicial. Tá lembrado? Exatamente. Então, se eu pegar essa medida inteira aqui, presta atenção. Se eu pegar essa distância que vai desse ponto até x de B, é um segmento, e se eu tirar essa medida que vai de 0 até x de A, resta para mim o delta x, que é esse segmento aqui, que é esse cateto do triângulo retângulo que eu estou desenhando aqui em cima, correto? Agora observe o que vai acontecer. Vou pegar aqui um piloto, um marcadorzinho verde. Observe. Essa distância aqui, ó, de B até C, ela é equivalente a essa medida no eixo Y, que eu vou simplesmente chamar isso aqui de variação em Y. Essa variação em Y é, na verdade, o Y de B, que é o total aqui, ó, tirando o Y de A. Fica exatamente essa variação Y aqui, que é dada por YB menos YA, correto? Eu quero fazer você dar uma olhada agora nesse triângulo retângulo que montamos aqui. Olha só. Esse triângulo retângulo está definido pelos pontos A, B e C. Eu vou utilizar agora o teorema de Pitágoras nesse triângulo e vamos encontrar uma equação para marcar ou para calcular a distância entre o ponto A e B, que é o nosso principal objetivo, correto? Olha só, pelo teorema de Pitágoras, eu vou colocar aqui,
pelo teorema de Pitágoras, essa canetinha aqui está melhor. Cadê? Essa canetinha aqui, ó. Pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que a distância AB, olha, distância AB elevado ao quadrado será igual à variação do eixo x, que é o cateto, olha, variação de x ao quadrado, somada com a variação de y ao quadrado, correto? Então, observe como fica legal. Distância entre AB ao quadrado vai obedecer aqui a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. É exatamente o nosso teorema de Pitágoras. E como eu sei que ΔX, ou variação de x, é o x final menos x inicial, eu vou compor a seguinte estrutura. Distância entre AB elevado ao quadrado vai ser, olha que legal, xb menos xa ao quadrado, mais, olha só, yb menos ya ao quadrado, correto? E quando eu pego esse quadrado aqui, essa potência 2, e mudo de membro, eu posso acrescentar uma ideia muito massa, que é a seguinte ideia, ó. Eu coloco aqui uma raiz quadrada e eu coloco aqui também uma raiz quadrada. E acrescentado aos dois membros, é o mesmo que a gente eliminar essa raiz nessa situação. De forma que, para a gente calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, a gente vai fazer uma equaçãozinha bem massa, assim, ó. Xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Beleza? Isso aqui que é a nossa variação do teorema de Pitágoras. Então, vamos encerrando essa aula por aqui. Eu quero que você dê um print nessa parte 1. Dá um print aí, ó. Lembrando que a distância entre AB tem a ver com uma hipotenusa em um triângulo retângulo, onde essa situação me faz aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado vai ser a soma do quadrado dos catetos. E aí eu chego na famosa equação para o cálculo da distância entre dois pontos. Vamos utilizar essa equação para a gente aplicar aqui num exemplo, tá certo? Vou pegar aqui um caderno de apoio e vamos propor aqui para vocês um exemplo bem legal. Eu quero considerar um ponto A com coordenadas 2 e 3 e um ponto B com coordenadas 5 e 7. E eu queria, sem representar no plano cartesiano, perguntar aqui, por exemplo, qual é a distância entre o ponto A e o ponto B. Tranquilo? A gente sabe que a distância entre A e B vai ser uma raiz quadrada, variação de x, olha, x de B menos x de A, ao quadrado, mais a variação em y, yb menos ya, ao quadrado, beleza? Então, observe e vamos substituindo cada valor assim. Distância entre A e B será dada por x de B é 5, x de A, 2, ao quadrado. Aqui eu tenho y de B, 7, e y de A, 3, ao quadrado. Tranquilo? Então, acompanha comigo, ó. Distância entre A e B será dada por 5 menos 2, dá 3, que está ao quadrado. 7 menos 3, 4, que está ao quadrado. Então, essa distância entre A e B vai ficando fácil, ó. Aqui eu tenho 3 na potência 2 dá 9, que é 3 vezes 3, mais 4 na potência 2 dá 16. Encontrando fácil distância entre A e B, raiz quadrada do número 25, já sei, essa distância AB será igual a 5. Lembra que distância é sempre um valor positivo, porque essa raiz quadrada, tu sabes, ó,
ela pode trazer uma resposta menos 5 e uma resposta mais 5. Porém, distância negativa não existe, por isso que a distância entre AB é igual a 5, beleza? Então, ó, vou posicionar aqui o caderno para você fazer uma anotação geral e você vai testando cada detalhe em cada ponto apresentado em exercícios mais à frente, tranquilo? Beleza? Eu posso fazer só mais um para você? Vou colocar só mais uma questãozinha aqui, ó. Eu vou considerar aqui o seguinte, vou considerar aqui um ponto A com coordenadas menos 2 e 5, e eu vou considerar aqui um ponto B com coordenadas 3 e 17. Qual a diferença dessa para a anterior? É que agora eu tenho um sinal negativo, só para você ver como é que se comporta ali esse sinal negativo em nossa equação. E a pergunta é, qual a distância entre o ponto A e o ponto B? Eu vou fazer essa mais direta, tá certo? Só para você perceber que a gente pode estar eliminando linhas naquele raciocínio anterior e agilizando nossos cálculos. Por exemplo, distância entre AB será dada por, olha só, variação em x, eu tenho 3 menos 2. Fica assim, ó, 3 menos 2. 3 menos 2 dá 3 mais 2, que dá 5 elevado ao quadrado. Mais, olha só, variação em y, 17 menos 5. 17 menos 5, 12, que está ao quadrado, correto? Entendeu bem? Olha aqui, eu vou fazer a variação de x só para você não errar, tá certo? Essa variação, deixa eu botar aqui bonitinho. Essa variação de x fica 3 menos 2. Menos com menos dá mais, ó. Então, essa variação em x fica igual a 5. Por isso que eu já coloquei o 5 direto aqui. Vamos lá. Então, eu tenho distância entre AB será dada por 5 na potência 2 dá 25. 12 na potência 2 dá 144. Quando tu soma aqui, ó, distância AB vai ficar a raiz quadrada de 169. Beleza? Distância entre AB, você já sabe, é igual a 13. Muito bem. Observe, essa resposta poderia ser menos 13 ou essa resposta poderia ser mais 13. O negativo para a distância não nos interessa. Tranquilo? Beleza, galera? Pronto. Eu vou parar por aqui e daqui a pouquinho segue a lista de exercícios da aula número 2. Valeu!